Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Nos vídeos anteriores, vimos que corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas devido a uma diferença de potencial. Também vimos que a corrente elétrica pode possuir dois sentidos, o sentido real e o sentido convencional, e debatemos longamente o motivo disso. Hoje vamos continuar o estudo da corrente elétrica, debatendo a taxa com a qual as cargas elétricas fluem por um condutor. Essa taxa com a qual as cargas elétricas fluem por um condutor, comumente chamamos na física de intensidade da corrente elétrica. Para compreendermos melhor o que é a intensidade da corrente elétrica, vamos comparar um circuito elétrico que está à esquerda do fluxo da água por uma tubulação hidráulica que está à direita. No nosso circuito elétrico, a corrente elétrica nada mais é do que as cargas elétricas quando estão em movimento ordenado devido a uma diferença de potencial. Nesse caso em específico, quem está fluindo pelo circuito são os elétrons. Já no nosso circuito hidráulico, o que está fluindo são as moléculas de água devido a uma diferença de pressão provocada por uma bomba hidráulica. Ou seja, para que os elétrons possam fluir pelo condutor elétrico, é necessário que exista uma diferença de potencial entre as extremidades da bateria. Do mesmo modo, para que as moléculas de água possam fluir pela tubulação, é necessário que exista uma diferença de pressão entre as extremidades da bomba. Observem o seguinte: a diferença de pressão entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo faz com que a turbina venha a girar. Isso acontece porque cada molécula de água sujeita a essa diferença de pressão empurra as pás das turbinas, fazendo com que ela tenha esse movimento rotacional. Do mesmo modo, pessoal, a diferença de potencial elétrico entre as extremidades da lâmpada faz com que ela venha a acender. Isso porque os elétrons que estão em movimento, graças a essa diferença de potencial, provocam um efeito térmico no interior da lâmpada, tendo como consequência a geração de luz elétrica. Vamos ver agora o que acontece quando aumentamos a diferença de pressão na bomba e a diferença de potencial na bateria. É notável, pessoal, o quanto o brilho da lâmpada aumentou e quanto a turbina passou a girar mais rápido. Vamos analisar cada um deles individualmente. Para começar pela turbina. Observe que passa mais água pela turbina agora do que anteriormente no mesmo tempo. Como assim? Vou colocar números para exemplificar. Vamos supor que enquanto estava no modo lento, passavam 1 trilhão de moléculas de água em 30 segundos. Agora, quando passou para o modo rápido, passa em torno de 4 trilhões de moléculas no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, irmãos e irmãs, isso nos leva à conclusão de que se passa muito mais volume de água agora pela turbina do que anteriormente no mesmo intervalo de tempo. Isso faz com que a taxa do fluxo de água tenha aumentado em comparação anteriormente. Desta maneira, a comparação se dá porque o número de elétrons que agora passa pela lâmpada é muito maior do que anteriormente, graças ao aumento da diferença de potencial provocado pela bateria. Consequentemente, o efeito térmico no interior da lâmpada se tornou muito maior com o aumento da voltagem provocada pela bateria, fazendo com que a taxa com qual os elétrons passem pela lâmpada se torne maior. Portanto, pessoal, o brilho de uma lâmpada, se vai ser pouco ou muito, não depende simplesmente do movimento ordenado das cargas elétricas, mas também da taxa com qual os elétrons vão fluir pelo condutor. Se fluírem muitos elétrons em um determinado tempo, significa que nossa taxa é alta. No entanto, se fluírem poucos elétrons no mesmo intervalo de tempo, nós temos uma taxa baixa. No entanto, na física, a gente não trata essa situação como taxa, mas sim como intensidade da corrente elétrica.
E a intensidade da corrente elétrica ela não vai contar quantos elétrons estão fluindo, mas sim quanto de carga elétrica está passando por um determinado ponto do condutor num intervalo de tempo. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Veja que está fluindo elétrons de um lado para outro de um condutor, como na simulação ao lado. Nessa simulação, a gente vê que cada elétronzinho desse vai passar por uma determinada região. Essa determinada região nós chamamos de secção transversal. É uma espécie de corte, uma linha de chegada. Nós vamos contar quantos elétrons desse passa por essa secção transversal num determinado tempo. Assim, se conseguimos calcular quantos elétrons passou por essa secção transversal num determinado tempo, conseguimos determinar a carga elétrica total que passou pela secção transversal. E aí, para determinar a intensidade da corrente, basta que façamos a razão entre a carga elétrica e o intervalo de tempo que estamos considerando. Nesse caso, a carga elétrica é uma unidade que é dada em coulomb e o tempo é dado em segundo. A razão entre coulomb por segundo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidade, é o amperes, que é representado pela letra A. Em resumo, pessoal, a intensidade da corrente, que é representada pela letra I, é a razão entre a quantidade de carga que passa pela secção transversal de um condutor pelo intervalo de tempo, que normalmente vai ser dado em segundos. Quando fizermos a razão entre a quantidade de carga em coulomb e o tempo em segundo, obteremos um valor que será dado em amperes. Ok? Valeu!